Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, queridos que são seguidores aí do canal, você que já se inscreveu, você que compartilha, olha, a minha gratidão é muito grande pela sua vida. É uma alegria falar com gente tão querida como vocês, estar liberando uma palavra viva como essa. Queridos, é com temor e tremor que eu estou falando um pouco mais sobre paternidade. Esse assunto já é um assunto revelado há um bom tempo, e nós então iniciamos aí com a filiação, com a constituição da mesa, e viemos vindo aí, revelados para revelar, né? E muitas mensagens gostosas estão gravadas aí no YouTube. Mas eu senti que deveria, irmãos, fazer essa série. E para fazer essa série, eu fiz o pano de fundo, né? Aleluia! Da matéria-prima do reino. A matéria-prima. Então, eu queria dizer que o homem, ele foi criado com um propósito. Quando Deus criou Adão, eu volto a meditar com você um pouquinho lá em Gênesis capítulo 1 e 26, quando ele criou o homem, ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E no sexto dia, a Bíblia diz que Jesus pegou, fez o boneco de barro e soprou sobre ele, sobre a narina dele, a sua vida. E assim o homem se tornou alma, um ser vivente. Bom, a partir daí, então, o homem se tornou divino, porque ele recebeu a influência total de Deus dentro dele, certo? A partir daí ele se tornou divino. Obviamente, a deidade é somente de Deus, mas o homem se tornou divino. Quando você vai consultar o que é um divino, o divino não fala só de Deus, o divino fala também de deuses, né? Então, o divino é uma coisa bastante, deixa eu colocar aqui, bastante almática, né? Mas, a partir do pecado, o que aconteceu lá no Éden? O homem teve dois governos dentro dele, tá? Um é o governo da vida e outro é o governo da alma. Esta alma, que era anexada ao Espírito e que anteriormente recebeu a vida de Deus. Por receber a vida de Deus, ela se tornou divina, claro. Mas agora ela se separa e torna um governo separado. Esse governo da alma separado, ele trouxe grandes problemas. Até o dia de hoje continua trazendo. O próprio Paulo disse, puxa, eu não consigo viver, miserável homem que sou. Porque aquilo que eu quero fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero eu estou sempre fazendo. Então, eu não consigo mensurar a situação que é viver esta questão desse governo dentro de mim, né? Aleluia! Mas, amados, eu quero que você entenda que o ser paterno, o paterno, que é o nosso Deus, né? O que ele fez? Ele preparou essa mesa. Ele nos filiou, ele nos fez povo seu e ovelha de seu pasto, ele nos deu um direito. Aqui, Jacó comprou o direito do irmão dele. No caso de Jesus lá na frente, ele comprou o direito para nós, nos deu esse direito. Então hoje você tem o direito de clamar Abba Pai, de entender e ser filho legitimado no Espírito e vivendo a realidade do paterno. Mas não podemos esquecer que o divino ainda está dentro de nós. O divino é o ser normal, é o ser natural, o divino é o ser mental, o divino é o ser, amados irmãos, é emocional, né? O divino é o ser da nossa vontade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não se esquece que o que fez essa separação do espírito e da alma foi o participar de um fruto de uma árvore, cujo nome é árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja lá, o bem e o mal estavam junto. Quando se fala em bem, a gente sempre acha que é de Deus. Nesse caso, o bem e o mal estão junto. E é esse fruto do bem e do mal que causou todo esse transtorno. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o lado bom da nossa alma.
Eu creio que o lado bom da nossa alma é que, eu estou falando aqui, é o divino, que nos engana sempre. Achamos que aquilo é Deus, né? O divino, quando você consulta o dicionário, é uma adoração a Deus ou a deuses. Enquanto que o paterno, irmãos, não tem A e B. O paterno é paterno. O pai é pai. Não tem como você ser pai hoje e não ser pai amanhã. Você entende? Tem como você ser pai e depois se tornar ex-pai? Tem como você ser filho e depois se tornar ex-filho? Não tem. Então isso é paterno, certo? Então, vai pensando assim. E eu quero voltar lá em Jacó e depois, na última mensagem 7, eu vou dar mais uma pincelada acerca disso, mesmo porque não tem muito chão para andar ainda aqui nesse propósito. Muito bem. Jacó, então, irmãos, ele consegue o direito do seu irmão, ele engana o pai, só que chegou o dia da entrega e aí ficou tudo revelado. Por quê? Porque Jacó vai lá e engana. Daqui a pouco chega Esaú, né? Chega Esaú com a caça e fala, pai, eu cheguei. Aí o pai fala, peraí, não estou entendendo, como assim? Eu já abençoei. Ele falou, não, houve algum engano. Verso de número 32, perguntou seu pai a Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho, o mais velho. Agora ele lembrou que era o mais velho, né? Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? E acabei de comer antes de você entrar. E a ele abençoei, e abençoado ele será. Olha, irmãos, como é que é a palavra de um pai, né? A ele abençoei e abençoado ele será, como quem diz, não existe mudança. Então, para o pai, né, o paterno, não existe mudança, nem sombra de variação. Isso é tremendo, porque você é filho, gente. Deus já te deu o privilégio de ser filho, então acabou. Glória a Deus por isso. É só seguir a caminhada, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aqui Esaú leva um choque. Isaac também está em choque. A Bíblia diz que Isaac está tremendo, né? Então há aqui uma situação complicada que aconteceu, né? Mas, amados irmãos, Esaú clamou e disse, não sobrou nenhuma bênção para mim? Nem um pouquinho de bênção? Ele falou, não, agora acabou. Meu Deus. Mas eu queria só uma bênção, verso 38. Esaú disse ao pai, Senhor, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaac, seu pai, respondeu, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Olha só, irmãos. No finalzinho aqui, tem uma profecia. Quando você não suportar mais, vai arrancar do jugo o pescoço. Meu Deus, né? Vai arrancar, ó. Quando você não suportar mais, arrancará, do pescoço o jugo. Quer dizer, aí vai acontecer alguma coisa diferenciada, que aconteceu lá na frente. Agora, o que aconteceu com o nosso personagem que tomou a bênção? Então, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai já estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Olha só. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse, Esaú está consolando com a ideia de matá-lo. Está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer que você fez, então mandarei buscá-lo. Porque perderia eu
vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas, como estás? Perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó e deu-lhes a bênção, e lhe ordenou: não case com a mulher da cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno. Case-se com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você os seus descendentes, que a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra a qual vive como estrangeiro, terra dada a Deus, por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã. Labão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher-lhe uma mulher que ia abençoá-lo. Dera ordem para não casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a teu pai e tua mãe, e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres das cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Naabote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Oh, Senhor Jesus. Gente, que final aqui, né? Eu vou concluir já, mas agora ore comigo. Pai, obrigado, porque o Senhor é poderoso, recebe na tua mão e nos abençoe grandemente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.